Com a gente. Amanhã vamos conhecer a história de outro trabalhador, seu Everaldo, que representa as pessoas que vieram de cidades aqui da região tentar a vida em Chapecó. E dando sequência a esse assunto, durante esta semana ainda teremos uma jovem empreendedora chapecoense, neta de indígena, um imigrante haitiano que formou família aqui e uma criança nascida na cidade contando sobre seus olhares, sobre o presente e o futuro de Chapecó. E para falar sobre toda essa gente que constrói a história do município, é que nós recebemos o professor de História, Leonel Piovesana. Professor Leonel, obrigada pela participação com a gente, fique bem à vontade, uma boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho dessa nossa grande Chapecó, dessa região que vivemos, né? Tão bonita e que é formada e foi formada por pessoas, gentes, migrantes, né? Eu diria assim, somos todos migrantes. Sim, sim, sim. A gente vai falar sobre isso essa semana também. Isso. Mas vamos começar um pouquinho lá do começo, né? Para quem acompanha o Ver Mais sabe que eu sou nova na cidade, então não tenho um conhecimento profundo da história, tentei conhecer um pouquinho agora, mas vamos aprofundando, né? O senhor tem até um livro aí que já me interessou, depois eu quero lê-lo também, Chapecó 100 anos, né? Ele é do ano passado, de quando o Chapecó fez 100 anos, e que provavelmente tem uma bela história aí que vai fazer a gente conhecer bastante. Exatamente. Aqui foram reunidos vários pesquisadores através do CION, do Centro de Memórias aqui da UNO Chapecó, e convidados vários pesquisadores que há tempo vêm trabalhando sobre a história de Chapecó, e seriam histórias plurais de todos, de todas as etnias, os grupos. Então a gente procurou trabalhar, né, ouvir essas pessoas que formaram Chapecó, construir essa história. Pois é, e na ordem cronológica, professor, dos primeiros registros que a gente tem da história, quais foram os primeiros habitantes dessa terra aqui? Bem, os primeiros migrantes a chegarem, ou imigrantes, foram os povos que nós chamamos indígenas, mas que na verdade são povos Guarani, Caingangue, Xoclengue. E na verdade os primeiros, pelos registros históricos que a gente vem trazendo, e é um estudo bastante novo para a nossa região, né, sobre a questão também da arqueologia, foram os Guaranis, os povos Guaranis, aqueles que passaram por todo o processo das missões, né, dessa dizimação que foi feita com esses povos, a escravização dessas pessoas e assim por diante. Eles estavam na região e, com o decorrer dos tempos, contando um pouquinho da história, da procura de trabalhadores, de escravos no nosso país, houve um momento que se proibiu o tráfico negreiro. E aí precisavam de gente para trabalhar no Nordeste, no Sudeste desse país. Então eles vêm para o Sul e se juntam a outras tribos indígenas e as vítimas primeiras seriam os Guaranis, porque eles eram mulheres prendadas que sabiam dos trabalhos domésticos, do artesanato, homens já praticamente catequizados pelos jesuítas. E são levados como galinhas para os portos brasileiros. Então a gente vai ver muitos lugares do Brasil, Porto de Galinhas, etc. e assim por diante. Bem, eram os povos que estavam aqui, aí vão chegando os caigangues, eles vão tomando esse lugar. E de um certo modo vão se também, entre eles, se vizinhando, morando aqui nessa região. Ficando os caigangues maioria. Ficando mais forte as mais raízes. Forte as raízes. Então, até 1917, tínhamos primordialmente aqui grande quantidade de povos caingangue, alguns mais isolados, que eram os Guaranis, que tinham que fugir também dos próprios caigangues. Mas que com o tempo eles vão se reconhecendo entre irmãos ou pessoas, mas até hoje ainda há uma divisão muito grande entre o Guarani, o caigangue, o Xoclengue, porque são povos como o alemão, o italiano. Sim. Né? Com o passar do tempo, Chapecó, nos primeiros habitantes que vinham para cá, chegavam as pequenas comunidades caigangue, onde estamos, Passo dos Fortes, é um nome indígena, é uma formação por pessoas de etnia caingangue, na sua grande maioria, e que muitos deles decidem permanecer como índio e outros não. Então nós temos aqui dentro de Chapecó hoje, aproximadamente, ou na nossa região, com as terras indígenas, 12 a 13 mil pessoas indígenas, das quais eu acredito que metade estejam no espaço urbano, que não necessariamente estão nas terras indígenas, vivem aqui.
e tantos outros também não considerados nem urbanos, nem índios ou não índios, que estão pelas ruas da cidade. Sim, isso eles vão se movimentando, como a gente vê as crianças, pessoas indígenas no dia a dia. Professor, e depois dos indígenas, né? Vamos fazer um pouquinho uma ordem cronológica, assim, dos povos que foram vindo aqui formar Chapecó. Bem, aí nós tivemos todo um processo de colonização. Aí vem todo um trabalho das colonizadoras, logo após que se decidem, a partir das terras contestadas entre o Paraná ou Santa Catarina, o território contestado. Então, quando há essa separação, essa divisão, as terras já estariam com interesse aqui de Santa Catarina, ou do estado de Santa Catarina, também aconteceu no sudoeste do Paraná, que nessa região onde haviam bastante indígenas, houve o processo de colonização. Os colonizadores, alguns fazendeiros, alguns que já possuíam terra aqui, por exemplo, desde os fortes que vieram, se casaram com indígenas para também ter esse domínio das terras, já tinham conhecimento, a apropriação da lei de terras no Brasil. E aí, com o processo de colonizações, um povo que vem colonizando do Rio Grande do Sul, é que a maioria das colonizadoras nascem por aí e quem estava habitando essas regiões eram alemães e italianos. Os europeus que passaram pelo Rio Grande do Sul e vieram para cá. Exatamente. Então, esses agricultores precisavam de terras, eram famílias que já tinham usado todo o recurso da terra, não tinham todas as tecnologias e tal. E aqui é uma região de mato, muito pinhão, muita terra virgem ainda para ser desbravada. Eles chegam com aquela política do limpar a terra, as próprias colonizadoras. E nesse limpar a terra, além do mato, da floresta, também haviam aqui indígenas, guaranis, caigangues, uns mais arredios, outros que iam mais à luta. Então, eles precisavam, de certa forma, fazer a limpa da terra. E aí, para fazer esse processo de urbanização, de colonização, a violência correu solta. Não só no processo de um linchamento que marca nossa história, mas também no processo temos que tirar quem nos atrapalha a colonizar. As terras, mesmo que fossem de um primeiro momento indígena, ou até demarcada em 1902, não foram respeitadas, né, que seria a grande terra indígena Chapecó, e foram colonizadas, vendidas. Também os agricultores são vítimas desse processo fundiário brasileiro, porque eles compram terras que de antemão estavam demarcadas para os indígenas. E esses são obrigados a viver ou como bugres, que tinham que fugir, que não aceitavam serem domesticados ou serem, entre aspas, civilizados, que para ser civilizado tinham que ser batizados, morar numa reserva, né, demarcados, e obedecer a todas as normas. Quer dizer, eu fico lá reservado. E os que estavam fora dessas reservas eram os chamados bugres, que esses estavam sujeitos a caças, a dizimações com vírus da varíola, com caçadores especiais, pessoas que eram chamados bugreiros, para fazer a dizimação desses povos. Então, isso ocorreu. Mas, nesse processo, vão entrando pessoas, trabalhadoras também, de italianos, alemães, russos, que foram compondo a nossa região até chegarmos hoje aqui, ó, com os haitianos. Pois é, isso que eu queria chegar um pouquinho a avançar, porque infelizmente tudo isso que o senhor contou agora faz parte da nossa colonização brasileira como um todo, né? Como um todo. Né? A dizimação, tudo que aconteceu, mas depois vai se continuando essa história bonita, né? Depois dos europeus que passaram pelo Rio Grande do Sul, chegaram aqui, teve a migração interna também no próprio Brasil, né? E agora, mais recentemente, essa migração também de outros países, né? De outros países que vêm e que também se misturam aos trabalhos, por exemplo, nas agroindústrias de indígenas, né, nesse processo do trabalho, e que eles voltam-se, que vêm dessa necessidade, eu acho, dessa integração. Então, há muita coisa boa também na região. Mesmo que houve todo esse processo, o Chapecó cresceu, está aí, mas cresceu com o trabalho de toda essa gente. E hoje se concretiza com o trabalho, seja de imigrantes de qualquer etnia, como também dos nossos indígenas dentro das agroindústrias, do trabalho deles, dessas representações que existem na nossa cidade. E o interessante é a busca desses povos para os processos de educação. Hoje, até final desse ano, nós teremos formados somente na UNO Chapecó em torno de 230 estudantes indígenas. Então, isso faz a diferença no processo de desenvolvimento regional.
tanto os que estão nas aldeias como os que estão nas cidades. Aí agora com os imigrantes também nas universidades, com italianos, alemães, enfim, de diversas etnias se compondo nesse processo todo, aí demonstra um pouquinho do que é Chapecó, né? É verdade. Nesse crescimento. Eu que o diga, né? Super acolhedor e preocupado com as pessoas, né? Exato. E quanto mais você tiver a presença de estrangeiros, de imigrantes, de pessoas de diversas etnias, e se valorizar, maior é a cultura, mais um povo cresce, mais ele precisa. No momento que fecham essas portas, ficam alguns grupos dominando, e aí ocorrem os sistemas de violência que a gente vê em várias partes do mundo, né? Aqui a gente está recebendo. Então nós estamos recebendo, somos humanos enquanto pessoas humanas da mesma raça. É verdade, né? É uma raça só. É uma raça só. Então esse conceito que ainda nós precisamos trabalhar muito nessa compreensão do acolhimento, da alteridade, do acolher o outro, como é que esse outro vem, como é que ele contribui, né? Que é um ser trabalhador. Muitos, é claro, não tiveram a sorte de ter aqueles processos de educações formais que a sociedade em que está aí quer. Mas nada é impossível de ser feito e trabalhado, né? Tá certo, e Chapecó está sabendo fazer isso, eu acredito. Graças a Deus. Obrigada pelo papo, muito obrigada pelas Fabiana. Informações aqui, sempre é bom a gente conversar sobre isso. Indico, né? Com certeza. Esse livro, inclusive, já está na Chapecó agora na editora Argos, a gente estamos com um projeto para distribuição gratuita para todas as escolas, então logo estaremos também, né, contribuindo dessa história dos 100 anos de Chapecó. Obrigada. Histórias plurais. E parabéns e obrigada por dividir com a gente. Obrigado. Uma boa semana.